Olá, pessoal! Hoje nós vamos fazer 2 exercícios sobre equilíbrio de mercado. Bora começar? Então, bora começar aqui com o primeiro exemplo. Considere as seguintes funções de oferta e de demanda de um determinado produto. Tem aqui a minha primeira função, P igual a 7 menos 0,2 QD, significa quantidade demandada. Mesmo que não tivesse aqui QD, eu saberia que essa daqui é a minha função demanda. Por quê? Porque existe uma relação negativa entre preço e quantidade. Já a segunda, eu tenho que uma relação positiva entre preço e quantidade. Então, essa aqui é a minha função oferta. O que eu quero fazer primeiro? Eu quero determinar o preço e a quantidade de equilíbrio. Então, vamos lembrar aqui o que é equilíbrio de mercado. Equilíbrio de mercado é o ponto que a oferta intersecta a demanda. Então, ao preço de equilíbrio, a quantidade ofertada é igual à quantidade demandada. E nem os consumidores e nem os ofertantes têm incentivo para sair desse ponto. Todos estão satisfeitos. Então, o primeiro passo aqui vai ser o quê? A gente vê que em equilíbrio os preços aqui são iguais. Então, basta eu igualar PP para descobrir a minha quantidade de equilíbrio. Vamos lá. Então, vai ficar 7 menos 0,2 QD igual a 4 mais 0,3 S. Agora, vamos lembrar o seguinte. Em equilíbrio, quantidade demandada é igual a quantidade ofertada. Então, eu posso substituir o QD por Q estrela, Q asterístico. E a mesma coisa eu vou fazer com que? Com QS, que é a minha quantidade ofertada. E aí, tudo que tiver Q estrela eu vou deixar de um lado, tudo que não tiver Q estrela eu vou jogar para o outro lado. Então, vai ficar 7, vou jogar o 4 para o outro lado, então vai ficar menos 4, igual o menos 0,2 Q asterístico, vou jogar para o outro lado, então vai ficar 0,3 asterisco mais 0,2 Q asterisco. Vai ficar 3 igual a 0,5 Q asterisco e asterisco igual a 3 sobre 0,5. Então, minha quantidade de equilíbrio vai ser igual a 6. Agora, para descobrir o preço de equilíbrio, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse Q asterisco igual a 6 e vou jogar ou aqui na minha função de demanda ou aqui na minha função de oferta. Tanto faz. Então, vou substituir na primeira equação, vai ficar o quê? P asterisco vai ser igual a 7 menos 0,2 vezes 6. Isso aqui vai ser igual a 7 menos 1,2, que vai ser igual a 5,8. Então, aqui o meu preço de equilíbrio é 5,8 e quando o preço é igual a 5,8, a quantidade de equilíbrio vai ser igual a 6. Então, resumir aqui. Aqui é o meu preço e quantidade de equilíbrio, que eu achei na letra A. Aqui está o gráfico. E aí eu quero saber se o preço for igual a 6,5, há excesso de oferta ou há excesso de demanda. Aí a gente vai lembrar aqui de 2 regrinhas. Se o preço for maior do que o preço de equilíbrio, eu sempre vou ter excesso de oferta. Agora, se o preço for menor do que o preço de equilíbrio, eu vou ter um excesso de demanda. Então, sem calcular nada, eu consigo descobrir quando o preço é igual a 6,5 é maior do que o quê? O preço de equilíbrio. Eu vou estar em algum lugar por aqui, 6,5. Então, eu sei que eu vou ter o quê? Excesso de
oferta. Então, vamos calcular também matematicamente a quantidade demandada, a quantidade ofertada a esse preço, determinar também a magnitude do excesso de oferta. Então, vamos lá. Então, preço igual a 6,5. Vamos substituir aqui, aí vai ficar igual a 7 menos 0,2 quantidade demandada. Então, vou achar aqui a minha quantidade demandada. Vai ficar 6,5 menos 7 igual a menos 0,2 quantidade demandada. Menos 0,5 igual menos 0,2 quantidade demandada. E aí, quantidade demandada igual a menos 0,5 sobre menos 0,2. Calculando isso, a gente vai encontrar que a quantidade demandada é igual a 2,5. Agora, vamos calcular a quantidade ofertada. Então, vou fazer o mesmo procedimento. Então, vou substituir P igual a 6,5 igual a 4 mais 0,3 quantidade ofertada. Então, vai ficar 6,5 menos 4 igual a 0,3 vezes quantidade ofertada. 2,5 igual a 0,3 vezes quantidade ofertada. Quantidade ofertada igual a 2,5 sobre 0,3. Então, a minha quantidade ofertada é igual a 8,33 aproximadamente. Então, aqui a gente vê o quê? Que a quantidade ofertada é maior do que a quantidade demandada. Exatamente o que a gente previa. Excesso de oferta. Agora, qual a magnitude desse excesso de oferta? Vai ser o quê? 8,33 menos 2,5, que vai ser igual a 5,83. Essa é a magnitude do excesso de oferta. Agora, só para finalizar, vamos colocar isso tudo no gráfico. Então, ao preço de 6,5, eu vou ter aqui a minha quantidade demandada igual a 2,5, e a minha quantidade ofertada, 8,33. E esse aqui é o meu excesso de oferta. Se você está gostando do nosso conteúdo, se inscreva no nosso canal para nos ajudar a crescer. Agora vamos fazer aqui o exemplo 2. Eu tenho aqui uma questão de concurso que foi adaptada. O objetivo aqui é a gente determinar o preço e a quantidade de equilíbrio. Agora, para fazer isso, eu preciso da demanda E da oferta. Agora vamos ver quais dados que a gente tem para poder calcular o preço e a quantidade de equilíbrio, o equilíbrio de mercado. Então vamos lá, considere um determinado mercado onde a quantidade demandada por um produto aumenta de 120 para 160, quando o preço deste bem reduz para quê? Reduz de 8 para 6 reais. Assim, admitindo tratar-se de uma equação do tipo linear, isso aqui é muito importante, a gente está lidando com equações do tipo linear, tanto para demanda, tanto quanto para oferta. E sabendo que a oferta corresponde à quantidade ofertada igual a 80 mais 5 vezes P. Calcule o preço e a quantidade de equilíbrio. Então, para a gente determinar o ponto de equilíbrio, o que a gente precisa? A gente precisa da oferta que a gente tem e a gente precisa também da demanda, que a gente não tem, mas a gente tem algumas informações sobre a função de demanda. A primeira, que a gente está tratando de equações lineares. A segunda informação, eu tenho aqui a informação da quantidade demandada
em 2 pontos e seus respectivos preços. Então, eu tenho 2 pontos que estão o quê? Na minha curva de demanda. Eu não conheço a minha função de demanda, mas eu conheço a fórmula geral da equação de demanda, que vai ser o quê? Quantidade demandada igual a que eu quero descobrir, menos B, meu coeficiente angular, vezes P. E com esses 2 pontos que eu tenho, eu vou descobrir A e B montando um sisteminha. Então, eu tenho aqui meus 2 pontos e eu vou montar o sistema utilizando a minha equação geral da demanda. Então, vou montar esse sistema. Então, meu primeiro ponto é o quê? Quantidade demandada igual a 120, preço igual a 80. Vou substituir lá naquela equação. Vai ficar 120 igual a que é que eu quero descobrir, menos B vezes P, que é 8. E agora eu vou substituir os valores da quantidade demandada 2 e do preço 2. Então, vai ficar aqui, ó, 160 igual a A menos B. E aqui eu vou colocar 6. Então, vou só rearrumar para ficar bonitinho. Vai ficar o quê? 120 igual a A menos 8B e 160 igual a A menos 6B. Então, vou chamar aqui de equação 1, equação 2 para resolver o meu sistema. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer a equação 2 menos a equação 1. Vai ficar o quê? 160 menos 120, 160 menos 120 igual a menos 6B menos A menos 8B. Então, vamos colocar aqui. A menos 6B menos, abre parênteses, A menos 8B. 160 menos 120, 40, igual A menos 6B menos A mais 8B. 40, igual a. Agora eu tenho aqui, ó, A menos A. Então, A menos A é 0, então eu posso cancelar. O que vai me sobrar, então? Menos 6B mais 8B, que vai ficar igual a 2B. Então, B igual a 40 sobre 2. B igual a 20. Agora, para descobrir o valor de A, basta eu substituir o valor de B ou na equação 1 ou na equação 2, tanto faz. Vou fazer na primeira só por escolha mesmo. Então, vai ficar 120 mais A menos 8 vezes 20. Então, fica 120 igual a menos 160, A igual a 120 mais 160. Então, A igual a 280. Então, agora sim eu consigo o quê? Montar a minha equação de demanda. Quantidade demandada igual a menos 20 vezes P. Agora, tendo a equação de oferta e a equação de demanda, a gente consegue encontrar o preço e a quantidade de equilíbrio. Vou limpar aqui o quadro só para facilitar. Então, a gente sabe o quê? Que em equilíbrio, a minha quantidade demandada é igual à minha oferta, ou seja, quantidade demandada igual à quantidade ofertada. Então, eu vou utilizar isso para calcular o preço e a quantidade de equilíbrio. Vou igualar o quê? Quantidade ofertada com quantidade demandada. Então, vai ficar 80 mais 5P igual a 280 menos 20P. Tudo que é P eu jogo para um lado, tudo que não tem P eu jogo para o outro lado. Então, vai ficar 5P mais 20P igual a 280 menos 80. 25P igual a 200
P igual a 200 sobre 25. Então, isso aqui vai ficar igual a 8. O meu preço de equilíbrio igual a 8. E para descobrir a quantidade de equilíbrio, eu vou substituir P igual a 8 ou na minha equação de oferta ou na minha equação de demanda. Eu vou escolher agora substituir na minha equação de oferta. Então, vai ficar quantidade de equilíbrio igual a 80 mais 5 vezes 8. Isso vai ficar igual a 80 mais 40, que é igual a 120. Então, minha quantidade de equilíbrio é igual a 120. Por hoje é só, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar aquele joinha e de se inscrever no canal. Não esqueçam de ativar o sininho para serem avisados quando novos vídeos forem postados.